você estar aqui em mais essa transmissão. O título de hoje é Um Servo, um Profeta e um Poço. O que isso tem em comum? Fica até o final para você saber. Mas primeiro eu quero pedir para você se inscrever no canal e estar acompanhando as transmissões. Jeremias é esse profeta. Ele não era um profeta muito querido, pelo contrário. Certa vez ele foi chamado pelo rei Zedequias e o rei perguntou para ele: Jeremias, você tem alguma novidade, alguma coisa que o Senhor falou para você? Ele falou: sim, eu recebi uma mensagem do Senhor. O Senhor disse: ó Senhor rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. O rei não gostou nada. Mas o pior é que Jeremias ele ia para as ruas e ele falava isso para o povo. Porque era a mensagem de Deus, o povo tinha se afastado muito do Senhor. Estava na idolatria, estava vivendo os seus próprios caminhos. E o Senhor estava a falar para Jeremias, dizer que o povo ia receber o seu castigo. Ia ser levado cativo pelo rei da Babilônia. E ele falava isso. Só que os profetas que estavam na rua, e principalmente um tal de Passur, não gostava nada disso, porque era aquele profeta da bênção. Não, vai dar tudo bem, vai acontecer tudo bem. Como nós vemos hoje, alguns profetas que só falam das bênçãos. Então, como que nós vamos falar nesse tempo que estamos vivendo tão difícil? É um tempo de disciplina, é um tempo difícil que nós estamos passando. E o profeta Passur mandou prender o Jeremias, mas pior, mandou jogar Jeremias no poço. Aí entra o poço, um profeta e um poço. Só que o poço não tinha água, então o próprio Jeremias diz que ele se atolou na lama. Imagina, ele estava lá sem água, sem comida, num tempo que o povo estava com restrição de alimentos, porque ele estava sitiado pela Babilônia. Então ali dentro é que ele não ia ter comida mesmo. E ele então pensou: agora é o meu fim. Com certeza que eu vou morrer aqui nesse poço. Mas aí é que entra um servo, um tal de Ebed-Meleque. Realmente não é uma pessoa, um personagem muito conhecido. Confesso que eu já dei muitas aulas para as crianças, muitos anos, e eu não me lembro de ter contado história desse Ebed-Meleque. Ebed-Meleque era etíope, quer dizer, ele era estrangeiro. Ele nem era do povo de Israel. E o nome dele quer dizer servo do rei. Com certeza que ele era alguém trazido lá da Etiópia, que ficou servindo ao rei e nem quiseram colocar o nome dele etíope, mas colocaram o nome dele de servo do rei. Ele era todo tempo lembrado que ele era servo do rei. É claro que ele também não estava numa situação muito confortável. Com certeza ele estava lá sozinho, sem a família, também sofrendo, mas ele se lembrou de alguém que estava pior que ele, o Jeremias. Jeremias pode representar muitos de nós que estamos como que num poço de tristeza, de depressão. Muitos que ficaram doentes com Covid, mesmo sendo pastores. Você com certeza sabe de muitos pastores, missionários, pessoas sérias com Deus que também pegaram Covid e alguns até morreram. E Jeremias estava ali, sofrendo, mesmo sendo fiel e seguindo a Deus. Mas Deus não esqueceu, como Ele não esquece você, que está passando um tempo de tanta dificuldade, privação. Às vezes você está passando esse tempo de falta de trabalho, falta de recursos, de doença, de indecisão, de angústia mesmo, e você se sente como que atolado num poço. Aí aparece o Ebed-Meleque. Ebed-Meleque, ele ficou com tanta misericórdia do Jeremias que ele foi falar com o rei e foi falar: rei, não deixa o Jeremias aqui, porque se ele ficar aqui ele vai morrer. E o rei então falou: tá bem, reúna os homens. Reuniram 30 homens e Ebed-Meleque, ainda de uma delicadeza, ele falou: vamos pegar tecidos, vamos amarrar os tecidos para colocar debaixo do braço de Jeremias,
para que ele não se machuque. Imagina, ele podia ter jogado lá uma corda e falar, agarra aí, Jeremias. Mas ele teve essa sensibilidade, essa delicadeza, que com certeza, porque ele confiava em Deus. E assim ele tirou Jeremias do poço. Eu quero chamar você a pensar, será que você está como Jeremias? Uma situação assim difícil, de angústia, de depressão? Ou talvez você esteja como Ebed-Meleque, sofrendo também por essa situação, mas não está atolado na lama. Você pode ajudar alguém. Você pode olhar por alguém que está passando por tempos tão difíceis, ter iniciativa. Veja que Ebed-Meleque se arriscou. Por quê? Ele foi ajudar uma pessoa que não era bem quista por ninguém, nem pela liderança política do rei e nem pela liderança religiosa. Mas ele não se importou, ele arriscou a sua reputação e ele foi para ajudar alguém que estava pior que ele. E sabe a consequência disso? Depois aconteceu aquilo então que Jeremias falou, o povo foi levado cativo e nisso tudo, nós vemos aqui em Jeremias no capítulo 38, no capítulo 39, no versículo 16 diz, o Senhor disse para Jeremias falar com Ebed-Meleque, vai e diga a Ebed-Meleque, o etíope, que assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que eu cumprirei as minhas palavras contra essa cidade, para o mal e não para o bem. Elas se cumprirão diante de você naquele dia, mas a você eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e você não será entregue nas mãos dos homens de quem tem medo. Ebed-Meleque foi poupado naquele tempo, quando o povo foi levado cativo. Ele não foi entregue, ele não foi morto naquela situação. Deus o livrou. Por quê? Aí diz por quê? Mas a você eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, pois eu certamente o salvarei. Você não cairá a espada, a sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Então a confiança no Senhor fez a diferença na vida de Ebed-Meleque e pode fazer na sua vida também. Você confie no Senhor nesse tempo difícil. Peça a ajuda dele, mas não deixe de olhar para aqueles ao seu redor que estão piores, precisando que você jogue lá uma corda, porque eles estão se atolando na lama, no poço. E lembre, você que está nessa situação difícil, sentindo-se como se estivesse no poço, que o Senhor não te esqueceu. Ele prepara Ebed-Meleques para nos ajudar. É verdade. Ele levanta pessoas que vêm e nos ajudam nesse momento, porque o Senhor é bom, é misericordioso, é bondoso em todo o tempo. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.